And I'm afraid of darkness, so life is better when you light me up. And I'm ashamed of all of my mistakes, for heaven's sakes, I've been swinging from the rafters. And I don't know if I got what it takes, for heaven's sakes, throw me out with all them bastards. Small disasters, they got me running from myself at night. And all I'm after is a better way to shine a brighter light. Fala pessoal, o meu nome é Gustavo Americano, eu sou juiz de direito no estado da Bahia e eu tenho um imenso prazer de acompanhá-los no estudo de direito constitucional destinado ao concurso da Guarda Municipal de São Luís do Maranhão. Vejam o seguinte, temos temas importantes no nosso edital, temas conceituais em que exige de nós uma base sólida de determinados institutos do direito constitucional. E nós estamos aqui justamente para isso, para trabalhar todos esses institutos, formar aquela base sólida e não errar nenhuma questão de prova. De antemão, nós vamos traçar um combinado. Qualquer dúvida que você tiver dentro do nosso conteúdo programático, você fica à vontade para entrar em contato comigo por meio das redes sociais para que nós possamos saná-las. Não avance na matéria caso você tenha qualquer espécie de dúvidas. O estudo deve ser conjunto, nós devemos ir juntos até o final na sua aprovação. Então vamos lá. Tema de hoje. Anotem no caderno, poder constituinte, um tema doutrinário, mas que nós vamos deixar super fácil para você. Vejam o seguinte, quando nós falamos do poder constituinte, o que nós precisamos saber para formar a nossa base sólida de conhecimento e não errar questões em prova? Precisamos saber qual é a ideia do poder constituinte. Além disso, precisamos ter conhecimento acerca da titularidade desse poder. Quem é o titular do poder constituinte? O povo ou a nação? Já já nós vamos responder. Por fim, trabalhar as espécies de poder constituinte e as características principais de cada uma delas. Vejam o seguinte, pessoal. Quando nós falamos de poder constituinte, eu vou trazer um conceito longo aqui nesse momento e que você vai se comprometer comigo no seguinte ponto. Você vai anotá-lo, possivelmente pode não compreendê-lo em sua completude. Mas, quando nós finalizarmos o estudo do poder constituinte, você vai retornar nessa conceituação. E aí eu tenho certeza que, em uma única definição, você conseguiu compreender tudo o que diz respeito a esse instituto. Vejam o seguinte, quando nós falamos de poder constituinte, a gente está trabalhando com o grande gênero. Já já nós vamos trabalhar as espécies. Vejam o seguinte, o poder constituinte é aquele poder de fato, é aquele poder político responsável por inaugurar pela primeira vez em um determinado estado uma ordem constitucional, bem como aquele poder jurídico responsável por alterar, suprimir, acrescentar, modificar disposições que estão inseridas em uma Constituição já elaborada por um determinado Estado. Essa é a definição de poder constituinte que nós precisamos ter em mente. E vejam o seguinte, dentro desta definição, nós conseguimos, sem afirmar ainda, mas já verificar duas espécies de poder constituinte. O poder constituinte originário,
que é aquele poder de fato, que é aquele poder político, que é aquela força motriz social responsável por elaborar pela primeira vez em um determinado estado uma ordem constitucional, ou romper completamente com a ordem constitucional anterior, inaugurando uma nova. Bem como já colocamos a ideia a respeito do poder constituinte derivado, que é aquele poder jurídico, haja vista que é uma criação, haja vista que é fruto do poder constituinte originário, responsável por alterar, suprimir, acrescentar, modificar de maneira formal disposições que estão inseridas no texto da Constituição. Essa é a ideia inicial que você precisa ter em mente. Entender o poder constituinte como um grande gênero, do qual saem duas espécies: o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado, sendo o poder constituinte originário um poder de fato, um poder político, uma força social, sendo o poder constituinte derivado um poder jurídico, um poder formal, uma criação do poder constituinte originário, e cada um com funções específicas. O poder constituinte originário, responsável por inaugurar pela primeira vez em um determinado estado uma ordem jurídica, e o poder constituinte derivado, responsável por, de maneira formal, alterar, suprimir, incluir disposições na Constituição Federal, fruto de instrumento denominado emendas à Constituição. Mas fiquem tranquilos, nesse momento, o que nós precisamos ter é uma ideia inicial desse grande instituto, do poder constituinte. A gente vai trabalhar com muita serenidade cada uma de suas espécies. Mas antes disso, eu lhes pergunto: quem é o titular do poder constituinte? Se o seu examinador pergunta na sua prova: candidato, quem é o titular desse poder? Você saberia responder? Vejam o seguinte: existem duas formas que esta questão pode ser cobrada na sua prova. Então você precisa ter uma atenção redobrada à maneira, à forma como a questão pode ser elaborada. Isso porque existe entendimento da doutrina moderna que preceitua em um determinado sentido, mas existe também entendimento clássico do abade francês Emmanuel Joseph Sayes, que preconiza em outro sentido. Vejam o seguinte: para a doutrina moderna, o titular do poder constituinte originário é o povo. Então anotem, de acordo com a doutrina moderna, o titular do poder constituinte originário é o povo, ao passo que, para o abade francês Emmanuel Joseph Sayes, que elaborou um panfleto intitulado O que é o Terceiro Estado, para ele, o titular do poder constituinte originário seria a nação. Então tenham em mente duas posições. Para a doutrina moderna, titular do poder constituinte, o povo. Para o abade francês Emmanuel Joseph Sayes, titular do poder constituinte, a nação. Se a sua prova não fizer menção nem à doutrina moderna, nem à doutrina do abade francês, o que você vai colocar? Titularidade do poder constituinte, o povo. Agora, se fizer menção específica ao pensamento do abade francês Emmanuel Joseph Sayes, no panfleto intitulado Que é o Terceiro Estado, você vai marcar, sem medo nenhum de errar, que a titularidade do poder constituinte pertence à nação, tudo bem? Tenham em mente essa divergência e como isso pode ser cobrado na sua prova, sobre um enfoque da doutrina moderna ou sobre um enfoque da doutrina clássica. Feita essa introdução,
sabendo a ideia inicial, sabendo a questão da titularidade, sabendo as duas espécies de poder constituinte, a gente passa então para a análise do poder constituinte originário. E quando nós estudamos o poder constituinte originário, a gente precisa enfrentar determinados pontos. Vejam o seguinte: qual é a ideia do poder constituinte originário? Essa ideia vocês já sabem, mas a gente precisa reforçá-la. Precisamos compreender as espécies. Existem espécies de poder constituinte originário. Além disso, qual a natureza jurídica desse poder? Precisamos compreender suas principais características. Precisamos enfrentar, por fim, quais seriam as suas formas de expressão. Vejam o seguinte, meus amigos, quando nós trabalhamos o primeiro item, ideia, você já tem em mente. Saiba que o poder constituinte originário é aquele poder de fato, é aquele poder político. Por que ele é um poder de fato? Porque ele é um poder político? Porque ele não é uma criação do ordenamento jurídico. Ele é o que é conhecido na doutrina como força motriz social. O que significa isso? A própria sociedade, o próprio povo se reúne em um movimento e esse movimento que é incentivado, que é criado, que é estimulado e que é aperfeiçoado pelo povo, modifica o ordenamento jurídico, sem existir manifestação jurídica propriamente dito. O que existe é movimentação popular. O que existe é força social. E essa força social, ela é a responsável por alterar o ordenamento jurídico. E vejam o seguinte, esse poder é fático, esse poder é político, esse poder ele deve ser compreendido como um fato social. E esse fato social, esse movimento popular, ele é responsável por quê? Por inaugurar, pela primeira vez em um determinado estado, uma ordem jurídica constitucional. Mas ele é responsável também por romper completamente com uma ordem jurídico-constitucional anterior, criando uma nova ordem jurídico-constitucional. Vejam o seguinte, ao longo da nossa história, nós tivemos várias constituições. A primeira Constituição foi a Constituição de 1824. A última Constituição é a Constituição de 1988. No momento em que a Constituição de 1824 foi criada, nós tivemos pela primeira vez no nosso ordenamento jurídico pátrio a criação de uma ordem constitucional. A partir daí, tivemos então a manifestação do poder constituinte originário. Ocorre que tivemos outras constituições em nosso ordenamento jurídico. A Constituição de 1891, a Constituição de 1934, a Constituição de 1937 e outras constituições até chegarmos em 1988. Vejam o seguinte, tanto a Constituição de 1824 quanto todas as demais constituições que sucederam-lhe são manifestações do poder constituinte originário. Portanto, ele é responsável por inaugurar pela primeira vez uma ordem jurídico-constitucional em um Estado, bem como por romper completamente com uma ordem jurídico-constitucional anterior, criando uma nova ordem jurídica. Isso porque, de acordo com a doutrina de direito constitucional, quando se cria uma nova Constituição, inaugura-se um novo Estado sob o aspecto jurídico-constitucional. Então tenham isso em mente. O poder constituinte originário sendo aquele poder de fato, aquele movimento popular
responsável por inaugurar pela primeira vez uma ordem jurídico-constitucional em um determinado estado, ou romper completamente com uma ordem anterior, criando uma nova ordem jurídica. Vamos trabalhar agora as espécies de poder constituinte originário. Temos duas espécies de poder constituinte originário. Anotem no seu caderno. Temos o poder constituinte originário histórico e o poder constituinte originário revolucionário. Vejam o seguinte, meus amigos, quando nós falamos do poder constituinte originário histórico, é aquele que pela primeira vez inaugura uma ordem jurídico-constitucional em um determinado estado. No nosso caso, tivemos manifestação, portanto, do poder constituinte originário histórico na Constituição Imperial, na Constituição de 1824. Ao passo que todas as manifestações que sucederem à primeira serão consideradas como espécie de poder constituinte originário revolucionário. Muita atenção. Eu peço aos senhores agora muita atenção no seguinte ponto. Afirmar que é um poder constituinte revolucionário não significa dizer que aquela ordem foi criada por meio de uma revolução, por meio de uma guerra armada. Jamais. Não significa dizer que aquela ordem constitucional que foi criada foi uma ordem outorgada. Jamais. Significa única e exclusivamente dizer que foram manifestações constitucionais fáticas posteriores à primeira. Vejam o seguinte, a nossa Constituição de 1824, ela é fruto do poder constituinte originário histórico, porque foi a primeira manifestação que nós tivemos de criação de uma ordem constitucional no nosso Estado brasileiro. A nossa Constituição de 1988 é uma Constituição promulgada. Ela foi fruto de amplo debate popular. Ela não foi imposta por obra do agente ditatorial. Mesmo assim, por ser uma manifestação posterior à primeira, ela é considerada como uma espécie de poder constituinte originário revolucionário. Tudo bem? Avançando no nosso conteúdo, a gente precisa trabalhar qual a natureza jurídica do poder constituinte originário. E aqui nós temos novamente que ter uma atenção redobrada. E por que eu falo isso? Porque existem duas correntes. Existe uma corrente doutrinária que entende que o poder constituinte originário é um poder político. Lá do outro, existe uma corrente doutrinária que entende que o poder constituinte originário é um poder jurídico. Vejam o seguinte, o que nós precisamos ter em mente? Quem defende que o poder constituinte originário é um poder político é a corrente positivista. Ela entende o seguinte, o poder constituinte originário não é uma manifestação do ordenamento jurídico. O poder constituinte originário, ele não está submetido a uma norma que foi previamente intitulada e que determinou o seu modo de atuação. Lá do outro, a corrente que entende que ele é um poder jurídico seria defendida pelos jusnaturalistas, que entendem o seguinte, existe um direito natural, que é superior ao direito positivado e ele estabelece determinadas atuações, determinadas limitações ao modo de ser, ao modo de atuar do poder constituinte originário. Feita essa distinção entre a corrente positivista e a corrente jusnaturalista, a primeira, como dito, defende que o poder constituinte originário tem natureza de ser um poder político. A segunda defende que ele é um poder jurídico, porque estaria subordinado, então, às normas de direito natural.
Se o seu examinador te perguntar qual dessas correntes deve ser utilizada, qual você marcaria? Eu tenho certeza que você já sabe a resposta, pela própria definição inicial que nós fizemos acerca do poder constituinte originário. Então, você marcaria, sem dúvida nenhuma, que o poder constituinte originário é um poder político, é um poder de fato, é uma força da sociedade, é um movimento popular que se reúne. Então, não tenham dúvidas. Entre as duas correntes existentes, a corrente majoritária, sem sombra de dúvida, é aquela que defende que o poder constituinte originário é um poder político, é um poder de fato, é uma força motriz social, é um movimento popular, o que é defendido pela corrente positivista, tudo bem? Vamos avançar e avançando a gente precisa trabalhar as características do poder constituinte originário. Nós vamos passar por várias características do poder constituinte originário. É um poder inicial, autônomo, ilimitado juridicamente, incondicionado, é um poder de fato, é um poder político e é um poder permanente, também conhecido como latente. Vejam o seguinte, cada uma dessas características. O que significa dizer que o poder constituinte originário é um poder inicial? Significa dizer que ele inaugura pela primeira vez uma ordem jurídica em um determinado estado ou ele rompe completamente com uma ordem jurídica anterior, inaugurando uma nova ordem jurídico-constitucional. Portanto, inaugurando um novo Estado sob o aspecto de direito constitucional. Vejam o seguinte, todas as manifestações posteriores à Constituição de 1824, sobre o aspecto constitucional, criaram, sim, um novo Estado, tudo bem? Dizer que o poder constituinte originário é autônomo significa dizer que ele possui plena autonomia para eleger todas as disposições que estarão inseridas dentro do texto da Constituição, haja vista que ele não possui nenhuma condicionante de atuar. Não existe nenhuma norma no ordenamento jurídico que dispõe como ele deve atuar. Haja vista que, como dito, é um poder de fato, é um movimento popular que está desvinculado do ordenamento jurídico, portanto, com plena autonomia para eleger as matérias que estarão dentro do texto constitucional. Como terceira característica, ele é ilimitado juridicamente. Vejam o seguinte, essa característica é interessante e eu preciso que vocês tenham muito cuidado como ela pode ser cobrada em prova. Vejam o seguinte, ele é ilimitado juridicamente. O que significa dizer isso? Não existe nenhuma condicionante, não existe no ordenamento jurídico nenhuma limitação que pode ser imposta ao poder constituinte originário. Nada condiciona, nada limita a sua forma de atuar. Vejam o seguinte, se na sua prova cair que o poder constituinte originário possui como características a característica da ilimitabilidade e não trouxer nenhuma explicação, nenhuma polêmica sobre isso, você vai marcar essa assertiva sem medo nenhum de errar. Porque, de acordo com a doutrina clássica, o poder constituinte originário, ele é sim ilimitado juridicamente. Não existe nenhuma limitação no ordenamento jurídico à atuação do poder constituinte originário. Porém, eu quero que você tenha em mente o seguinte, dizer que o poder constituinte originário é ilimitado não significa dizer que ele é absoluto. Isso porque situações atinentes a valores éticos e sociais que já estão consagrados no ordenamento jurídico, situações atinentes
a direitos fundamentais consagrados, situações atinentes a normas de respeito de direito internacional, de acordo com a doutrina moderna, elas precisam sim serem preservadas. O que eu estou falando com isso? Eu estou falando o seguinte: imagine que tenhamos uma nova ordem jurídico-constitucional e então a elaboração de uma Constituição em 2023. Essa Constituição de 2023, lhes pergunto, poderia estabelecer pena de tortura? Poderia estabelecer tratamentos cruéis? Poderia estabelecer tratamentos penais degradantes para o apenado? E a resposta só pode ser negativa. Isso porque já está consagrado em nossa sociedade, já está consagrado em nosso seio social que tortura, penas cruéis, tratamentos desumanos ou degradantes é algo que não pode ser admitido. Diante disso, apesar do poder constituinte originário ter a característica de ser um poder ilimitado juridicamente, ele não pode ser considerado um poder absoluto. E valores éticos, valores sociais, direitos fundamentais já consagrados e direitos humanos previstos em plano internacional precisam serem preservados, tudo bem? Tenham muita atenção como que o seu examinador pode cobrar. Se de maneira seca, o que é mais comum em prova, apontando que o poder constituinte originário tem a característica da ilimitabilidade, ou trazendo um contexto mais doutrinário, em que você tem que fazer um juízo crítico na hora da prova, que esse poder constituinte originário, apesar de ilimitado, ele não é absoluto, tudo bem? Voltando para as nossas características. É um poder incondicionado. Afirmar que ele é um poder incondicionado está umbilicalmente ligado à sua característica da autonomia. Haja vista que ele não encontra nenhuma condicionante no ordenamento jurídico. Não existe uma determinação da sua forma de agir. Não existe uma determinação da sua forma de atuar. Haja vista ser um poder de fato que deve atuar livremente de acordo com os anseios populares. Como penúltima característica, é um poder de fato, é um poder político. E essa característica nós já debatemos aqui a exaustão. Então a gente só precisa rememorar que ele não é um poder jurídico, ele não é uma criação do ordenamento jurídico, mas ele é uma força popular, ele é um movimento social, ele é um movimento popular de alteração do ordenamento jurídico constitucional. E como última característica, ele é um poder permanente. Também pode vir a ser cobrado na sua prova que ele é um poder latente. E o que significa isso? O poder constituinte originário, ele não se esgota com a edição do texto da Constituição. Ele fica em estado de latência, ele fica adormecido, ele fica aguardando a necessidade de ser novamente chamado. Se for necessário, de acordo com os anseios sociais, que exista o rompimento daquela ordem jurídico-constitucional com a inauguração de uma nova, ele será chamado a atuar. É como se fosse um soldado de reserva que está ali de olho. Sendo necessário, ele atuará. Tudo bem? Vejam o seguinte, para a gente já caminhar para o fim da explicação do poder constituinte originário, existem duas formas de expressão do poder constituinte originário e elas podem ser tanto a outorga quanto a Assembleia Nacional Constituinte. Olhem como todo o conteúdo está diretamente ligado. Vimos que o poder constituinte originário ele pode ser histórico ou revolucionário. O histórico inaugura pela primeira vez uma ordem jurídico-constitucional em um determinado estado.
O revolucionário são todas as manifestações posteriores ao histórico. E afirmamos, o fato dele receber a nomenclatura revolucionário nada tem a ver com eventual outorga ou promulgação de texto da Constituição, única e exclusivamente manifestações posteriores à primeira. E aqui, como formas de expressão, nós temos a outorga e a Assembleia Nacional Constituinte ou Convenção. O que seria isso? A outorga seria a criação dessa nova ordem jurídico-constitucional de maneira impositiva, sem participação popular. Ao passo que a Assembleia Nacional Constituinte ou Convenção, ela traria um amplo debate democrático, uma ampla proteção, uma ampla discussão popular. A gente pode fazer um link aqui. Quando nós trabalhamos com a outorga, nós temos então a criação das constituições outorgadas, das constituições impostas. Quando nós trabalhamos com a Assembleia Nacional Constituinte ou Convenção, nós temos manifestação das constituições promulgadas, também conhecidas como constituições democráticas. Vejam o seguinte, pessoal, para a gente finalizar, uma situação que sempre é cobrada em prova. O poder constituinte originário. Essa é a pergunta que eu vou lhes fazer. Ele precisa observar direito adquirido? Vira e mexe, essa questão é cobrada em prova. E a resposta é não. Só que, além de saber o não, hoje vocês já sabem explicar o porquê, o motivo. Por que o poder constituinte originário não precisa respeitar direito adquirido? Por uma razão muito simples. É um poder ilimitado. E sendo um poder ilimitado, portanto, ele não precisaria respeitar direito adquirido. E com essas informações vocês já têm tudo que vocês precisam saber sobre o poder constituinte originário. Valeu, pessoal!